Eu quero perguntar duas coisas. Eu vou perguntar agora, porque depois eu esqueço, aí você vai respondendo. Primeiro, eu quero saber, quando você fala, por exemplo, que os nossos dias estão escritos, determinados. Por que que hoje eu sirvo a Deus e por que que eu me perdi tanto na vida, se Deus não estava lá vendo e se ele me permitiu? E segundo, se você já teve que... Se você tem que lidar com esse ego, com esse orgulho diariamente, mesmo estando diante da palavra tão profundamente. Ok. Bom, Deus escreve histórias diferentes para cada um de nós. O apóstolo Paulo poderia fazer a mesma pergunta. Por que que eu matei cristãos? Por que que eu persegui a igreja durante tanto tempo? Por que que Deus deixou eu ter sangue nas mãos? Porque a história de Paulo foi essa. Paulo, 3 vezes no Novo Testamento, Paulo dá o seu testemunho, tá? E quando ele dá o testemunho, ele fala, eu sou o principal dos pecadores, porque eu persegui a Cristo, eu persegui os cristãos. Ele dava o voto para que cristãos fossem mortos. Então talvez Paulo pudesse fazer essa pergunta, por que que Deus permitiu que eu fosse tão mal? Por que que Deus não me converteu lá atrás? E a resposta para nós, que conhecemos o final da história, é que Deus usou toda a história de pecado de Paulo para que depois isso fosse revertido numa história de bênção, de pregação do evangelho. Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, né? Paulo foi um dos que levou o evangelho para fora de Israel, considerando a vida de pecado que ele tinha feito. Então, no teu caso, o teu testemunho alcança muitas pessoas que eu, nascido na igreja, nem sempre alcanço. O teu testemunho é impactante para muita gente de uma forma que o meu testemunho não é, entendeu? Porque quando você fala da tua conversão, eu imagino que muitas jovens possam pensar assim, puxa vida, eu estou vivendo com as mesmas buscas que ela tinha no passado. E aquelas coisas não satisfizeram a ela. Então, o teu testemunho é poderoso. É por isso que Deus deixa algumas pessoas entrarem numa vida de pecado e depois ele as resgata para Cristo, para que vocês tenham histórias de conversão, histórias impactantes de conversão. Mas e aí, o que, por exemplo, essas jovens que estão vivendo isso, talvez olhem a minha história, tem pessoas que vão pensar assim, realmente eu preciso buscar Cristo, mas tem pessoas que vão olhar e vão dizer assim, eu vou viver tudo isso que eu estou vivendo e depois eu me converto. Então, quem pensa assim é porque, na verdade, a mensagem não tocou, né? É porque ela está pensando ainda em curtir a vida. Ela está pensando em curtir tudo para depois se salvar. Se é que dê tempo, né? Pois é, esse é um ponto, né? A Bíblia diz, aquele homem que juntou tudo em grandes celeiros, e a mensagem para ele é, louco, esta noite pedirão a tua alma. Então não vai dar tempo de curtir a vida se Deus pedir a tua alma hoje à noite. Mas não tenha dúvida de que é isso. Deus escreve a nossa história, não é sem objetivos. Então, se vocês vieram para a fé depois de uma idade e tiveram uma experiência longe dos caminhos do Senhor, esse testemunho poderoso de salvação, ele vai ajudar muita gente ainda a pensar, puxa, eu também estou com essa vida errada. Há esperança. Se ele conseguiu, se ela conseguiu encontrar salvação em Deus, há esperança para mim. O testemunho justamente dos filhos de Jacó, né? José, o resgatador daqueles que colocaram o seu irmão ali na cisterna. Tudo bem, mas José, ele não fez nada que a gente fez, né? Não, mas perfeito, mas os outros fizeram, os outros foram aqueles que... Foram. Você vê Simeão e Levi, que arruinam uma cidade inteira por causa da irmã, e daí você vê depois também eles terem ali a misericórdia de Deus. Então a Bíblia está repleta desse sinal de misericórdia. Né? E essas conversões dramáticas, tanto da Bíblia quanto, né, de pessoas... Não, pode contar a minha é dramática demais. Pois é, veja, elas ressaltam o poder de Deus. Eu conheci um presbítero no passado que antes de ser crente, ele era professor da USP, era um professor em geologia ateu, totalmente ateu. E Deus o converteu. Então, esses casos improváveis de conversão, como é o caso do apóstolo Paulo, ninguém imaginava que o inimigo número 1 da igreja pudesse ser crente. Aqueles que matavam os cristãos, né? Então, ninguém imaginava. E aí você vê o poder de Deus e você fala, uau, só por Deus esse homem foi convertido. Então, há muito poder exercido quando Deus tira uma pessoa de um ambiente
pecaminoso, improvável e traz para os seus caminhos. Isso é um testemunho do poder de Deus em converter pessoas. A segunda pergunta sua eu não me lembro. É sobre ego e orgulho, assim, como a gente combater, porque eu creio que todos nós temos orgulho e temos ego, né? E tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Sim. Como lidar com isso e se você, em algum momento, já teve que lidar isso com a sua própria vida? Diariamente, a cada momento. Veja, embora em Cristo nós ainda temos uma natureza pecaminosa, nós não temos santidade total. Então a luta contra o pecado, o que Paulo chama de mortificação da carne, é um cuidado diário que a gente tem que ter, né? Lutero dizia o seguinte, eu me batizei e achei que o velho homem morreria afogado, mas ele sabia nadar. Então a cada dia Lutero percebia que ele tinha que mortificar a carne. E o pecado de orgulho é um pecado assim muito sutil, né? A gente tem que ficar muito atento quanto a esse pecado. Tem uma história boa do John Bunyan. John Bunyan foi aquele que escreveu, um puritano que escreveu O Peregrino e a Peregrina, né? E graça abundante é o principal dos pecadores. Então, pois é. E John Bunyan conta que uma vez ele estava pregando numa igreja, aí ele desceu do púlpito, foi para a porta para cumprimentar as pessoas. E aí passou uma senhora e começou a enchê-lo de elogios. Mas pastor, como o senhor fala bem, mas que inteligência, que sagacidade dos... Aí começou a elogiá-lo. Aí ele falou, eu sei, minha irmã, o diabo me disse isso quando eu estava descendo do púlpito. Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E quando o velho homem se levanta com orgulho, olha, você é bom mesmo, a gente tem que afogá-lo dizendo, tudo que eu tenho é de Deus, tudo que eu tenho é de Cristo, eu não tenho nada de mim mesmo, tudo é de Deus. Mas essa é uma luta diária, a gente não pode abaixar a guarda.